Muito bem, vamos lá. Estamos de volta, gente. O Gediel voltou, aleluia. Vocês pediram, fizeram campanha a propósito. Tem um irmão aqui, o irmão Edson Ribeiro, se eu não me engano. Ele é de Pinda. Ele é de Pinda, eu descobri que ele é de Pinda. Ele congrega lá no Jardim Regina. Exatamente. Ele é nosso fã número 1 aqui do nosso canal aqui, do ZBDcast. Deus abençoe. Compartilha aí, irmão Edson. Compartilha aí. Para que mais pessoas aí sejam alcançadas. Ele tava pedindo, cadê o Gediel? Cadê o Gediel? O Gediel tá aí. Não sei por quanto tempo, mas ele vai... Hoje ele tá aqui. Aproveita, né? Nas próximas aulas vamos ver. Que cada dia é uma agenda diferente, uma situação diferente, então vamos ver. Mas hoje nós vamos falar sobre lição de número 5, né? Sim, a dessacralização da vida no ventre materno. Palavrinha, você vê, a dessacralização vem da ideia de de algo, tirar o que é sagrado, né? Sagrado, sacralizar, né? tirar. E Ou banalizar o que é dessacralizar é o banalizar contrário, o que é banalizar o que é sagrado. banalizar, cuspir, né? Pisar. É um desprezo. Vamos falar aí hoje sobre esse assunto, né? Até a figurinha da lição, né? Que será agora dia 30. Mostra aí um feto, né? Uma criança em desenvolvimento. Esse é um assunto bem delicado, né? Bem delicado. As pessoas às vezes falam disso aqui de barriga cheia, mas esse é um dos temas muito delicados. E muito sagrado esse tema, porque o próprio Deus se materializou e virou um feto, né? Sim. Teve que entrar na palavra que nós vamos ver na lição, a questão da gestação, é o período de vida da criança dentro do ventre, né, da mãe. Sim. Imagina, Deus num ventre, num útero. Eu estou lendo o livro do C.S. Lewis sobre milagres. Ele fala da velha criação e da nova criação. A velha criação, no caso, o ser humano em si gerado no ventre materno. E a nova criação é justamente isso. O ato sobrenatural de um Deus, na sua infinitude, tendo que viver agora no espaço resumido. Aí ele coloca nova criação porque é algo de Deus para trazer o próprio Deus. Então Deus trazendo o próprio Deus. Porque a ideia da concepção, a ideia do nascimento virginal é isso. É Deus trazendo o próprio Deus. É Deus se trazendo. Porque a Bíblia fala, o verbo fez carne. Então Deus trazendo Deus. É Deus trazendo Deus na encarnação. Assim que na verdade o nascimento virginal é mais do que extraordinário. É o primeiro grande milagre. É mais do que extraordinário. Pensar, né? Mas vamos com calma, segura aí, gente. Senão a gente acelera o processo. Mas eu quero que vocês já sabem aí, se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem, né, para que mais pessoas aí sejam alcançadas. Se inscreva lá também no canal Palavra Viva. Tô devendo também vídeos lá para vocês, mas vai chegar a vez também lá do Palavra Viva. Então vamos chamar a vinheta aí e nós já vamos entrar nesse assunto aqui hoje. Muito bem, vamos lá. A dessacralização da vida no ventre materno. O texto está em Lucas, capítulo 1, verso 31, que diz: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Na verdade prática, diz, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno, que se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Eu não vou fazer a leitura bíblica, porque é uma história já conhecida. Na verdade, Lucas é o que mais se aprofundou sobre a infância de Jesus. Então, você quer conhecer um pouco da infância de Jesus, lê o Evangelho de Lucas lá, capítulo 1, capítulo 2, que ele dá detalhes que nenhum outro autor dá. Mateus ainda dá um pouquinho mais comparado a Marcos e a João. João já pula essa parte, né? São os dois que trabalham com a genealogia. Os que dois trabalham, Mateus e Lucas ali profundamente. E com a genealogia são os dois. Agora, e os detalhes, eu gosto de Lucas. Lucas eu gosto no sentido assim, ele é detalhista. Eu posso ler qualquer evangelho, eu vou lá para Lucas saber o que ele falou. Porque ele sempre vai colocar uma informação que o outro não deu. Igual no Getsemane, ele é o único que fala das gotas da sempre ele dá uma informação
transformar a mais. gotas de sangue. Porque o trabalho de Lucas, como historiador, né, e como médico também, alguém que... Porque o médico é detalhista por si só, né, é da natureza do médico também. Então ele sempre está observando, ele pesquisou, né, foi um trabalho de pesquisa, então ele teve que chegar nas testemunhas oculares, trocar aquela ideia tal, e construir todo o argumento. Então você sempre vai encontrar algumas informações em Lucas que talvez os outros evangelistas não deram. E esse é um tema, gente. Esse é um tema delicado, porque as feministas, né, hoje nós vamos ter que bater nelas, porque elas que propagam essas ideologias. Mas vai ter um assunto, né, sobre a feminilidade. A Sim. gente vai dar uma... Já vai começar a bater nelas agora. Porque a gente sabe quem mais hoje, né, fala desses assuntos são as feministas. Embora na Bíblia, e detalhe, né? Às vezes a gente está falando de feministas, não estou dizendo que só mulher é feminista, tem homem feminista também. Né? É uma curiosidade, né? Mas existe homem feminista, né? Que defende os valores aí feministas que as mulheres querem propagar aí. E é interessante, pensando nesse assunto, eu lembrei de um texto, você deve lembrar, que é do filho de Judá. Lembra de Judá, filho de Judá? Esqueci o nome dele agora. Mas ele é aquele que não queria engravidar. Porque, na verdade, Judá teve filhos, né? E os dois primogênitos morreram, porque fizeram algo que Deus desagradou e Deus decidiu fulminar os dois. O que veio posterior... Quer dizer, o primeiro morreu e o segundo não queria dar descendentes. O levirato. Exatamente. Não queria dar, né, prosseguimento à lei lá. Ou deixar uma descendência no nome do irmão. E Deus mata esse um também. No fim das contas, você sabe lá que Tamar deita-se com Judá, porque daí o filho mais novo também ele esquece, e também não deu para ela casar, e ficou toda aquela história lá. Mas esse é um texto que o cara lá tinha relações com a mulher e jogava o sêmen na terra, para não deixar descendência. E Deus já ficou irado com isso. Agora imagina, Gediel, uma pessoa que viola a sacralidade da gestação, da maternidade, tudo mais, que é um projeto todo divino. Como que Deus fica diante disso? Se Deus reage da mesma forma, se Deus reagiu com a atitude de não... Se eu não me engano é e Onã. Porque a gente tem que usar a expressão já que nós estamos falando da questão da gravidez, de gestação, do feto em si, é o ato da ejaculação. Então ele não permitia com que, ou ele mesmo não deixava com que a ejaculação fosse dentro do órgão genital. Mas aí vem a questão, se Deus tratou... Era técnica, né? Até séculos atrás, de... controle de natalidade, né, daqueles dias, porque não existia preservativo como existe nos dias atuais. Só que naquele contexto é bem diferente porque havia uma lei, né, havia que era o levirato. O levirato, havia algo que era determinado, né, de passar, né, de manter. Inclusive, acontece isso em outros momentos na Bíblia também. Então, se Deus ficou irado com ele pelo fato dele ter feito isso, imagina quem trata agora com algum ser que já está em formação. Alguém pode pensar, quando é que começa um feto? Quando é que eu defendo que de fato existe vida? Fecundação. Houve fecundação, que é o gameta. A expressão é o gameta masculino com o gameta feminino. Pronto, houve a fecundação. E Onã. E já o esperma já está em contato, já está dentro do contexto que faz parte da vida da mulher. Pronto, daqui já dá pra gente fazer a pergunta crucial, que é aquilo que é debatido até hoje. Em que momento começa a vida? Fecundação. Você tá entendendo? Porque eles querem dizer que não é lá no começo. O casal vai lá, o marido e a mulher, teve relação. Ali, eles não entendem que já começa ali. Então, por isso que eu tô falando. Eles entendem que não, depois que a criança tá com 9 meses, aí começa a vida. Nasceu, aí começa a vida. Olha como que é extraordinário.
Se Deus fulminou o camarada só porque jogou o esperma no o chão. esperma no chão. Vamos que em si já tem vida também. Claro. Aí você vê, numa ejaculação, é de 15 a 20, dependendo aí. Se quem tiver informações exatas, depois coloca no vídeo. É mais de 20 milhões numa ejaculação. Eu vi um vídeo que numa gota, a mulher fazendo um vídeo numa gota, é milhões. Então, milhões. Mais de 20 milhões de esperma. Porque é muito pequeno, né? Aí você vê como que é extraordinário. No meio de 20 milhões de espermatozoides, né, já é plural, 1 ou 2 quando é gêmeo, quando é 3 trigêmeo, aí vem a questão. Mas é um fecunda. Então quando ele vem, vai ser um girino, naquela velocidade, e ele entra, vamos usar uma expressão simples aqui, naquela esponja, ele entra, pronto. A mulher recebeu aquilo, daí tem a questão dos cromossomos. Se não me engano, é um masculino. processo de 3 dias, se eu não estou enganado. Esse processo, né? Pra ele furar aquela como se fosse uma. Que ele entra e pronto, ali que ele vai. Porque o tempo de vida do esperma é muito curto. O tempo de vida é muito curto. Então, uma vez ele colocado no lugar certo, ele vai chegar onde ele chega. Então, dentro do corpo da mulher, ele preserva a vida. Sim. Fora do corpo, ele morre. Em 2 minutos, ele já morreu, acabou. Mas dentro do corpo da mulher, ele tem vida, porque foi pra ali que foi. Claro. Deus destinou exatamente pra isso. Ali que tem que ir. Então, quando começa a vida? Ali. Você tá entendendo? No momento em que houve a atividade sexual, sem nenhum tipo de preservativo, sem nenhum tipo de a mulher tomar anticoncepcional, coisa semelhante, ou nenhum outro meio contraceptivo, o natural, se a mulher pode engravidar, se o homem pode, se ele é fecundo, tudo mais, a vida começa ali. Sim. Porque se dentre 20 milhões, vamos colocar em números redondos, se dentre 20 milhões de espermatozoides, fecundou, não tem a vontade de Deus ali? Deus não trabalha por acaso. Então, é no meio de 20 milhões. Mas antes de nós entrarmos nos pontos, eu quero já também trazer outro assunto, porque, se eu não me engano, no nosso país, eu não sei exatamente o nome que é usado, mas existem tipos de aborto legal, né? Legalizado. Eu esqueci lá a palavra que eles usam lá. Mas existem certos casos, se eu não me engano, quando a criança já está doente, ou quando há risco da mãe. Anencefalo. Tem um aborto natural, que é quando o próprio organismo da mulher espelha, e tem um aborto provocado. E quando há risco para a mãe, aí os próprios médicos apoiam, né, o aborto. E tem um outro caso que é de alguma doença lá. Anencefalia, um exemplo. Uma que deformação também, grave no coração. Porque hoje em dia, por causa da tecnologia, consegue se observar isso com bastante antecedência. E aí eles dão a opção do aborto. E é um tipo de aborto legalizado no nosso país. Só que a questão porque o que querem fazer, e isso é uma guerra, né? Não só aqui, em outros países, se não me engano, a Argentina liberou o aborto, né? País vizinho aqui nosso. E as pessoas comemorando na rua, em praça pública, fazendo todo aquele festejo e, né? Pessoas felizes por causa disso. Só que alguns querem usar isso, e eu já fui questionado sobre isso. E agora eu vou questionar você e você se vira de responder. Porque queriam tanto que você viesse, agora o problema é ter a resposta agora. Depende da Porque as pessoas vão questionar o seguinte, como já me fizeram a pergunta, e se a mulher foi violentada? Né? Porque pode acontecer também. O estupro. E aí eu posso enumerar várias situações. Pode ser o estupro por uma violência mesmo, de um estranho, ou dentro da própria casa um pai, né, um padrasto. O próprio marido que... Um marido, um namorado violento. Porque o estupro é violência, né? Não diz respeito tanto a quem está cometendo um ato. Todo sexo contra a vontade da mulher é estupro. Se houve um ato de violência... Exatamente. O estupro entra na violência. E a gente sabe que existem padrastos que abusam, pais que abusam, tios, e etc. de situações, ou marginais. E aí? Como que essa mulher vai se portar? Porque essa é a grande questão que eles querem. Vou dar seguimento. Aí depende. Não vou interromper, porque elas querem interromper por causa da violência causada. Mas quantos filhos hoje, não é 1, nem 2, nem 3, é muitos, que foram vítimas de estupro?
e se tornaram homens de bens. E a mãe preferiu manter, porque ela entendeu que ali dentro agora tinha uma vida, então eu quero preservar, mesmo que não tenha contato com o pai, mesmo que não saiba quem é o pai, mesmo que daqui anos ele venha entender, porque eu vou precisar contar para ele, a mãe dizendo, olha, infelizmente aconteceu isso, eu não sei quem é o teu pai, você é vítima de um estupro, mas eu procurei preservar você, porque eu sabia que você não, porque eu sabia que, melhor, eu entendia o peso da vida. Agora tem mulher que não. Estupro, pronto, abortivo. Que tem a questão do, não lembro exatamente o nome agora, mas ou até mesmo a pílula do dia seguinte, ela entra como uma questão abortiva. Essa mulher, teve uma relação sexual agora, daqui 2, 3 dias o corpo dela já vai começar a dar reações, que é a questão, você falou, 3 dias pro esperma, ela vai começar a sentir reação. Pronto, ela vai lá, toma uma pílula do dia seguinte, ou toma qualquer pílula abortiva. Pronto, abortou. Mas se é uma vida, tudo bem que houve uma questão de estupro, não houve uma questão de consenso. O cara não parou a mulher na rua, eu quero ter uma relação sexual com você. Eu também quero porque eu estou com vontade. Eu também estou. Vamos. Consentimento. Isso é impossível. Nem filme. Vamos. Pronto. Eles moravam próximo, os dois foram na casa do homem, pronto, tiveram uma relação. 7 dias depois ela manda uma mensagem: olha, estou sentindo enjoo, pronto, já fazem 10 dias, no meu período menstrual a menstruação não desce, eu estou grávida. Beleza, eu vou ser pai. Consentimento. Agora a mulher estava andando pela rua, de repente ela foi abusada, foi estuprada, houve a penetração, houve a ejaculação, e ela fala: eu perdi minha virgindade. Ou eu já não era mais virgem, mas o sonho de ser mãe agora acabou porque... é indiscutível, sim, né? Porque onde é que a violência vai atacar? Porque a grande questão... O psicológico, a mente da mulher. A grande questão sobre o assunto, porque até um tempo atrás houve um caso aí, e eu penso que dessa parte nós cristãos, sobretudo evangélicos, em nome de defender um assunto, acabamos atropelando as coisas, né? Que houve um caso aí, não sei se você viu, com certeza, de uma menina de 10, 11 anos que havia sido violentada, engravidou, né? E houve todo um processo lá pro aborto da criança. E os cristãos se manifestaram e tal, isso foi parar na mídia, virou todo aquele alvoroço. Só que eu percebo que a gente tem que entender as coisas. Uma criança de 11 anos foi violentada. Aí estavam querendo defender o não aborto. Ok, eu não tiro a razão do assunto. Porém, você tem que entender que uma criança de 11 anos foi violentada. Não é uma pessoa de 30, 50 anos de idade. É uma criança. Você pega um filho seu, uma filha sua que você cria, ela foi violentada. Como que você lida com isso aí? E as pessoas querem defender. Às vezes, na ânsia de defender o assunto, separa uma coisa da outra. Tem que defender. Vamos com calma. Primeira coisa que tem que ser contra é contra a violência contra a criança. Sim. Primeira coisa, a criança tem que ser preservada ali. Depois a gente defende a questão do aborto ou não aborto. Porque o que eu vi foi uma imaturidade de colocar um assunto em detrimento ao outro, sendo que ali tudo era fora disfuncional. Sim. Tanto a violência quanto a criança grávida, tudo. Nossa, enfim. Embora a gente sabe também que há anos atrás, isso é um contexto, questão de pedofilia, questão de gravidez precoce, etc. É algo bem... Hoje é visto como crime, hoje é visto coisa, mas a minha avó casou com 12 anos. Né? Com 15 anos ela começou a ter filhos. Né? Começa por aí. E você que tá me assistindo aí, sua avó, vai pesquisar pra saber quantos anos ela casou. Que ela passou a perna em você e todo mundo. Né? Porque a gente sabe que naqueles dias, inclusive eu vi uma peça uma vez na escola, de uma peça do Machado de Assis, que é uma moça de 1920, por exemplo, 1930, se ela passasse dos 25 anos de idade, ela não casava mais. Hoje em dia as mulheres estão casando quase 40. Você tá entendendo? Você vê como que é diferente as culturas. E as próprias mulheres da Bíblia, né? Tudo indica, por exemplo, que Maria era uma adolescente também. Sarai, né? E tantas outras mulheres da Bíblia, todas eram jovens. Que casaram cedo. Casaram bem cedo. Mas essa questão do crime, etc., da coisa, é uma questão bem atual, bem do nosso contexto. Mas são temas que é dificílimo de você lidar. Essa é a polêmica do assunto. Porque fica a questão. Porque são assuntos que, para falar teoricamente,
Nós vamos defender aquilo que a palavra de Deus defende, ponto final. Então, Porém, quando isso bate a porta do gabinete pastoral, é que começa o dilema, porque vem né? a questão. A moça, vamos dizer, uma moça... Eu penso que esse é o dilema do assunto. Já é mulher, uma mulher de 20 anos, foi estuprada. Pronto. Houve penetração, houve ejaculação, houve tudo. Os milhões de esperma lá que vem correndo mais rápido do que cavalo fugindo do leão, mais rápido que zebra fugindo da leoa. Pronto. Ela vai fazer o que agora? Ela já vai tomar a pílula do dia seguinte, já vai tomar um antiabortivo, já vai tomar alguma coisa para bloquear aquilo, ou ela vai esperar 9 meses para ter a oportunidade de ver uma criança formada morrer? Porque daí também já, eu vou ser sincero, aí não. Então eu esperei, porque eu quero ter a sensação de ver os pedaços de uma criança de 9 meses formada sendo colocado na mesa. Porque a gente sabe, eu não tô aqui, não queremos entrar nesse debate, mas a criança, seja qual o motivo, a situação, as circunstâncias, até mesmo num casal, né, que teve relações por amor, não foi violência, não foi nada, às vezes acontece que ele não estava esperando ter filho naquele momento, naquela época, naquela situação, mas a mulher engravidou, o neném vai chegar. Às vezes não foi planejado. Não né? foi, mas a gente parte para uma brincadeira. Toda relação sem capa, vou ser sincero, você vai me entender. Toda relação sem capa, você está colocando o objeto para fora para cuspir o que vai gerar vida. Você está me entendendo? É a sinceridade. Toda relação que vai, né? Tá bom, você viu. Independente do fato, a criança, ela não é culpada. Não, exatamente. Aquela criança, ela vai nascer e ela pode ter, seja qual a situação que tenha sido, ela é completamente a parte daquela situação. Mas aí tem uma outra questão, inclusive... Quem dá significado e coisa é o ser humano, mas a criança, ela nasce completamente a parte dessa realidade. Tem duas situações. Ela é uma criatura de Deus, então, para a glória de Deus. Ela é de Deus, por ser uma vida gerada no útero, mas ao mesmo tempo eu preciso entender. Filhos planejados são diferentes de filhos não planejados. Não, você tem um filho chamado Benjamim. Qual é a história do Benjamim, que Jacó queria dar o nome de Benoni? Não era? Que significava... Benoni é... Não, Benjamim é filho da minha destreza, o filho da minha mão direita. É Benoni agora... Era um outro nome lá que era... Quem ia dar esse nome era Rebeca, na verdade. Mas Israel, no caso Israel, que no caso Jacó em si, Israel, Jacó é mesmo um personagem, eles não vai chamar Benoni não. Aí ele falou, Benoni não, vai chamar Benjamim, que é filho da minha destreza ou filho da minha mão direita. Eu não lembro, eu acho que estava anotado aqui. Mas tem um significado, Benoni tem outro significado, que é o significado ruim. Então, por isso que Raquel queria dar. Mas Jacó falou, não vai ser esse nome. Quer dizer, quem dá significado para as coisas é o ser humano. Então, por isso que eu tô falando para você, filhos planejados são diferentes de filhos não planejados. Filhos planejados é aquele momento que o casal já está planejando, a mulher parou de tomar anticoncepcional, o camarada parou de usar a capa, usa a capa sem ter, ele parou de usar a capa transparente, ele quer que o objeto esteja sem a capa, pronto. Teve a primeira noite, segunda noite, eles estão naquele mês, a mulher, eles estão planejando, opa, esse mês a gente vai ter um momento diferente dos demais. Planejado. Filho não planejado. De repente os dois estavam em casa, no ardor lá da paixão, daquele momento, pronto. 7 dias depois a mulher falou, menstruação não veio, 10 dias não veio, enjoo e tal, tô grávida. Diferente da primeira situação. Até vem a questão, filhos não planejados, eles se tornam fantasmas na vida do casal. Filhos não planejados se tornam fantasmas, eles assombram ao invés de serem bênçãos. Não que não seja a bênção em si, a vida da criança. Então, existe daí você vai me entender. Aí o pai, eu não queria, viu? Eu não queria que... Era pra usar aquela noite, era pra ter usado o preservativo. A mulher, pensando bem, eu deveria ter tomado a pílula. Não tomou, e aí agora, ó o menino. O menino não dá sossego. Diferente do filho que vem. Você olha pra ele e fala, olha, eu esperei por isso. Até no aconselhamento pastoral, a gente trabalha com a ideia de você ter que lidar com famílias que têm filhos que se tornaram assombração dentro de casa. Não, e existe um outro aspecto. Não veio com a ideia de bênção em si. Existe outro aspecto disso, que, por exemplo, eu conheço um amigo que a esposa dele teve um aborto espontâneo, engravidou, ela não segurava.
criança. Teve uma segunda gravidez, chegou a nasceu prematuro, de 6 meses, Davi. Não sobreviveu, porque era muito pequenininho, tinha força e veio a falecer. E agora, pela terceira vez, ele engravidou, graças a Deus, nasceu com vida, tá lá. O Ravi, o nome do menino. Mas passou por 2 processos de dor. Um de um aborto espontâneo. Que é o natural, que é o aborto. Outro de uma perda, a criança nasceu. Sim. Né? E depois, graças a Deus, nasceu. Então são processos. Alguém pode se perguntar também. Porque esses são outros questionamentos. Não é o assunto, mas é semelhante. Por que Deus permite? Porque essa é a pergunta que os pais fazem. Por que Deus permite que uma criança... Quando o pai deseja, né? Sim, porque existem aqueles que, por violência, vai lá e aborta, por motivos egoístas. Sim. Que às vezes não é nem por causa de violência. A pessoa é egoísta, dureza quer de coração. Vira e aqueles que querem, muitas vezes, passam por um aborto espontâneo, contra a sua vontade, ou perdem, como eu já vi vários exemplos de uma irmã conhecida nossa. Ela já engravidou várias vezes e a criança morre no ventre dela. Então, mas aí como é que eu entendo? O que Paulo vai dizer aos romanos? Que todas essas coisas cooperam para o bem. Então tudo tem que ter um propósito. Lembra de Abraão? Abraão vai ter uma relação sexual com Agar, uma egípcia, e vem Ismael. É como se diz assim, Abraão, eu não falei para você fazer isso. Eu falei que é de Abraão e Sara. Sara é Abraão. Depois acontece que nasce Isaac. O que Deus fala? Dá ele para mim. É meu. Se for olhar pela lógica, é o meu filho que eu tanto esperei, na minha velhice, eu tenho 100 anos de idade, nasceu agora o meu piá, que é uma expressão, eu vou ter que dar, eu quero Isaac. Parece que Deus cruza os braços assim, numa insensibilidade, não que Deus seja insensível, mas numa insensibilidade, Abraão, Isaac para mim, eu quero Isaac. Abraão, tudo bem. Até ali, em Gênesis capítulo 22, se eu não estiver enganado, ali na verdade é cristocêntrico, aquele capítulo ali, é graça pura. É amor, é provisão, é Cristo, é sacrifício, é o olhar de Deus para o Gólgota. É ali. Deus pede. Por exemplo, vou citar 2 situações, só não vou citar nome, porque se de repente estiver assistindo, a gente não pediu permissão para isso, mas um casal congrega comigo, a esposa estava grávida, só foi para o hospital para tirar o bebê, na verdade só foi para tirar o corpo. A criança estava em óbito. 9 meses só para tirar o corpo. Imagina a reação. O outro contexto, ele hoje está fora de Pindamonhangaba, a criança nasceu, com 6 meses de idade, com 2 ou 3 dias de vida, Miquel. Teve que fazer um corte no coração, porque nasceu com problema no coração. 1 ou 2 dias de vida. Eu peguei ele com 6 meses de vida, marca-passo no peito. Com 1 ou 2 dias de vida, acabou de nascer, bisturi, cirurgia, mesa de cirurgia, problema de coração. Não, e hoje já faleceu. Existe cirurgia enquanto o feto tá dentro da mãe. Exatamente. Tem a opção também de você tirar o feto, faz a cirurgia, depois insere o feto de novo e deixa para nascer. Em hospitais muito avançados já nem precisa fazer isso. Exatamente, faz dentro. Aí, 4 anos, só para você ver, 4 anos depois, a criança falece. Hoje estaria com 18, vamos colocar 18 anos. Sim, a gente e aí, tem exemplo que pergunta, que resposta que eu dou para um casal? Não, eu penso que o pior tipo de velório para ser feito é de uma criança. O caso do irmão lá no Mantiqueira também, que a filha dele com 2 anos de idade surgiu um tumor no cérebro, ninguém sabia, criança, né? Uma criança, 2 anos, não fala. De repente a menina ruim, vai no médico pra saber. Entrou no hospital no outro dia tava morta a menina. Porque quando o médico foi ver, fez o exame, bateu lá, era o tumor, tava avançado, não tinha mais o que fazer. Já está em estado avançado. E quando é uma criança é difícil. Quando é uma pessoa, né, uma certa idade, dá pra você perceber algumas coisas. Mas quando é bem novinho assim, você não consegue, a criança não consegue verbalizar o que tá sentindo. Né? Ou você não percebe que ela tá diferente assim demais. Então, aí você vê, por que existem essas coisas? Por que acontece Porque essas eu fiquei pensando, agora me ajuda a pensar aqui. Tanto no contexto de ímpio, quanto no contexto de uma pessoa cristã. Agora deixa a gente pensar. Eu tentei puxar na memória algum exemplo na Bíblia de aborto e eu não me lembrei. Você lembra de algum exemplo? Rapaz, que houve um aborto na Bíblia? O que eu vejo na Bíblia não foi aborto, no caso, mas foi um decreto de Deus, né? Foi o filho de Davi com Betseba. Mas a criança chegou a nascer, né? Que morreu com 9 dias depois. Sim, mas não foi aborto ali.
Mas eu tentei puxar a memória de um exemplo de aborto. Não tem, porque tem casos de esterilidade que Deus inverte e a pessoa tem filho. Rebeca, Raquel, Ana, Isabel. Não, Isabel não. Isabel, de João Batista. Então são 4 situações que a esterilidade Deus reverte e dá oportunidade de ser mãe. Sim. Agora no ato de aborto em si, não. O que nós vamos encontrar é uma expressão no decálogo. Que é o não matarás, que é a mesma coisa, não assassinarás. O ato de matar em si. Mas assim, tal, ela abortou. Se teve, nenhum escritor relatou. Ou se relatou, a gente não tá encontrando na Bíblia. Olha que a gente tá lendo e não acha. Eu não lembro. A não ser que depois a gente faça uma pesquisa mais a fundo do termo aborto na Bíblia. Se a Bíblia der algum versículo, daí a gente tem que fazer uma análise de contexto para ver se aquilo encaixa com uma ideia de aborto em si. Então vamos lá. Eu dei toda essa volta porque era necessário, mas a gente só vai comentar agora os assuntos. Esse é um tema, na verdade, abrangente. Nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando isso aqui e não ia chegar na conclusão. Porque são muitas, né, questões. Mas eu quero fechar, vamos tocar nos tópicos aqui. Concepção de Cristo. Porque o primeiro assunto é... Então, porque a grande... Qual que é é lindo nisso na Bíblia, porque nós poderíamos falar de tantos exemplos de milagres, por exemplo. Isaac, né, filho da promessa. Poderíamos falar, inclusive, de Jacó com Raquel, que era estéril. Deus também abriu a madre dela. Poderíamos falar de Manoá lá e a sua esposa, Sansão. Tantos exemplos, João Batista, por aí vai. Que eram mulheres estéreis que Deus abriu a madre. Ana. Sara também. Né? Sara era estéril. Então, vários exemplos. Agora, quando chega em Jesus a Bíblia dá o exemplo do próprio Cristo. Né? É o próprio Cristo. E que são vários detalhes. Porque vamos ser sinceros agora. Vamos transportar Maria para o século XXI. Vamos pensar. Se é que existiria uma Maria no século XXI. Porque a Bíblia diz que era uma mulher diferenciada. As pessoas batem na Maria. Mas Maria só tem uma. Maria é aquela Maria. Uma mulher daquela, minha filha, você não vai achar nunca na vida. Né? Eu sei que os católicos superestimam a questão da Maria, mas nós protestantes temos que lembrar e enfatizar que de todas as mulheres da Bíblia, Maria é a mais extraordinária. Porque, vamos lá. Ela foi a mãe de Jesus. Então, vamos lá. Não a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Exatamente, a gente tem que entender duas coisas. Qual mulher da Bíblia que enfatizou, que teve uma fala da seguinte forma: bendita és tu entre as mulheres. Nem Ana, nem Isabel, nem Sara. E detalhe, ela nunca rogou pra si esse título. Ela nunca rogou o título que dão pra ela. Isso tudo que falam de Maria é coisas que falam de Maria sem ser falas de Maria sobre si própria. E qual que é o segundo ponto? Eu preciso defender. Maria não é mãe de Deus. Não. Porque se eu digo que Maria é mãe de Deus, logo Deus é criado. Porque ele teve um começo. Ele é mãe. Se Maria é mãe, toda criança tem um começo. Então o que é o marido de Maria, se for olhar pela lógica? Não denegrindo a imagem dela, se houver algum católico nos assistindo, nós estamos aqui tratando uma questão teológica e bíblica. Maria não é mãe de Deus. Porque se Deus é autossuficiente, transcendente, incriado, como é que uma mulher pode ser mãe de uma divindade? Mãe de um ser divino? Maria é mãe porque precisou de alguém para gerar a natureza humana. Por isso que nós temos a palavra na teologia chamada união hipostática, que é a união da divindade na sua totalidade, 100%, e a humanidade na sua totalidade. Juntam-se as duas, nós temos a união hipostática. E a união hipostática estava onde? Em Maria. Mas Maria é mãe da natureza humana, porque precisava de um ventre. Não, agora eu pergunto. Se Maria existisse hoje, qual que seria a reação da Maria nos dias de hoje? Porque naquele dia, a questão moral do mundo naquela época era muito mais elevada que a dos dias atuais. Sim. Então, naqueles contextos, Maria, imagina, virgem, uma adolescente. Já desposada. José mais velho do que Maria. Ela engravida. Ela era a mulher que poderia levantar o dedinho assim: eu vou abortar essa criança. Ela é a única que poderia dizer que não queria ter aquele filho. Porque, em tese, ela não escolheu para ser a mãe de Jesus. Ela não escolheu, ela não levantou o dedo e disse: Senhor, eis-me aqui. A Bíblia não diz isso. Dizer, já que vai nascer um Salvador, eu estou à disposição. Pode ser eu.
Porque ainda que, naquele contexto, se alguém quisesse ser uma Maria, hoje talvez todo mundo gostaria de ser uma Maria, mas Maria naquele dia não gostaria de ser ela mesma. Porque a primeira responsabilidade é muito grande. Se Deus chegasse pra Maria e falasse assim, Maria, eu tenho um plano pra você. Seguinte, vou contar toda a história pra você, Maria. Vamos ver se você me aceita. Você aceita o projeto. Fala assim, então, eu tenho um filho, ele vai salvar toda a humanidade. Eu preciso de um útero. Eu preciso de uma barriga de aluguel. E eu queria que fosse você, só que tem um detalhe, você vai engravidar sem ter relação sexual com seu esposo. E você vai ter que carregar a fama de ser a mulher que chifrou Maria. E ainda ele tá arriscado de largar você. Você tá querendo ser mãe de Jesus? De ser mãe do meu filho? Você tá entendendo? Pela lógica, ela seria aquela mulher que dizia jamais. Então não foi uma coisa que Maria planejou. Ela acordou e falou assim, eu vou Deus, mãe de Jesus. Agora, a gente tá olhando por não, ela não planejou isso. Ela foi agraciada. Ela foi, né? Deus quis isso. Mas ela tinha todos os motivos, vamos dizer assim, para não querer aquilo ali. Então, nós estamos olhando por esse viés. Agora tentar olhar por outro viés. O que é isso? O ato sobrenatural, a concepção, o nascimento virginal. É aí que entra, se não tem essa palavra na língua portuguesa, por favor, é a extraordinariedade. É algo extraordinário demais, tem extraordinaricíssimo, que é o superlativo, de um espermatozoide, porque eu tenho que entender. Como é que eu fico grávida? Porque eu não vou entrar. Eu ia entrar numa questão. Não, eu porque ia entrar. O óvulo dela. Só te cortando. Eu ia entrar numa questão aqui, mas não vou entrar. Não faz isso, senão o povo desvia da Exatamente, eu não vou entrar. O povo desvia da igreja. Eu não vou entrar. Eu iria entrar numa questão aqui. Mas você pega, mas o óvulo era dela. O óvulo era dela. 100% dela. Mas o fator que seria do homem foi sobrenatural. É aí que é a questão. O esperma é porque divino. É o divino humano ali. A natureza, a união hipostática. Exatamente. Ainda assim, alguém pergunta, mas como isso é possível? Aí vamos lá observar alguma coisa na ciência. Não vai provocar ninguém. A criança, ela se desenvolve dentro do corpo da mãe, mas totalmente separada do corpo da mãe. Em simbiose. Exatamente. Ela tem a sua própria cápsula ali. Está em simbiose. Né? De modo tal que chega o tempo certo de ela de sair do corpo da mãe. Sim. Quer dizer, é um outro corpo dentro de um corpo. E o feto não é a extensão do corpo. Exatamente. Não é uma unha no cabelo, não. Ela é totalmente independente. Está em simbiose. Totalmente independente do corpo da mãe. Então, você vê aí o aspecto da santidade, né, de Cristo, porque alguém pergunta, como que Deus se faz carne e passa pelas mesmas experiências e não peca? Assim, porque esse é um mistério. E tentar entender isso pela ciência também não vai dar em nada. Você tem que crer nisso pela fé. Porque não tem outro jeito de crer. Qual outro ponto extraordinário nisso? Incriado. Transcendente, porque transcende a tudo. Autossuficiente. Não, eu tô pegando 3. Autossuficiente. Não precisa de ninguém, de nada para ser Deus. Ele é aquilo que ele é. Se ele estralar o dedo agora e tudo deixar de existir, não pesa na consciência dele. Não. Porque ele é Deus. Aí você vê, olha pra você ver. Incriado, autossuficiente e transcendente. Nem o universo pode conter ele. Nem a eternidade pode conter ele. Agora ele está em simbiose, dependendo de um cordão umbilical e se alimentando daquilo que a mãe se alimenta. Olha a infinitude. Então, infinito. É isso que eu falo que é maior e transcende a sua criação. Está dentro de uma cápsula. Né? Ele mesmo se limita, porque ele despiu-se da sua glória. É o que Paulo fala, ele não quis por usurpação. O C.S. Lewis foi a pessoa mais feliz, na minha opinião. Eu tô lendo a questão do milagre por causa disso. Que falou sobre a encarnação de Cristo, talvez o mais feliz, que ele tenta explicar a encarnação de Cristo, aí ele dá o exemplo para nós, porque nós não entendemos isso. Não passa, a gente não consegue, sabe, entender. Mas entender o quê? A encarnação. Aí ele dá um exemplo. Aí ele dá, de entender o Deus Criador se despir da sua glória e se fazer carne. Não, mas não é difícil. Mas aí ele explica disso de maneira bem clara. Assim, agora imagina você aí que tem o seu corpo não é bonito. Você não é o bombadão, nem você é a popozuda. Né? Você tem ranho, corda com remela no olho. Você não é a Barbie. Você não é o Ken nem a Barbie. Exatamente. Mas você tem lá o seu corpo. Você não é também um lixo. Agora, você não é o Shrek. Né, Fiona? Agora imagina você, nesse corpo que você tem. Você se despir desse corpo seu, que Deus te deu, e você ser materializado numa ameba, num verme.
Aí fala assim, agora tenta a divindade, depois da sua glória, se materializar no ser humano. Sabe É a mesma experiência. Sabe o que o C.S. Lewis faz? Ele fala de uma forma tão simples, que Deus ele mergulhou, que a ideia é essa. Uhum. A ideia do verbo se tornar carne é Deus se mergulhar. Mergulhar onde? Mergulhar na nossa piscina. Para depois acender. E ele acende com qual corpo? Com o corpo que ele adquiriu aqui. Uhum. Porque a ideia é justamente, você vê um outro fato extraordinário, a questão da concepção de Jesus. No retorno dele para vir buscar a igreja, o que ele traz nas mãos? Marcas da sua humanidade. Uhum. Então ele mergulha, entra na nossa piscina, no nosso mundo, depois ele acende com a humanidade, vamos dizer, ele leva consigo a sua humanidade. Uhum. Volta com as marcas, porque inclusive a Bíblia vai falar que feridas são essas nas suas mãos. Ele responde, são as feridas com que fui ferido na casa de meu amigo. Ele já responde isso. Agora, a questão é essa. Paulo fala, ele não quis por usurpação, mas aniquilando-se a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Aí você pega o infinito, que agora ele entra onde? Ele entra numa esfera, vamos colocar de 20 centímetros, uma cápsula. Agora, é difícil de... pra gente entender, porque nós mesmos não conseguimos voltar pro ventre da nossa mãe pra entender isso aí, conscientemente, né? Mas assim... Se nós estivéssemos no ventre conscientemente, como nós temos a consciência hoje, talvez nós pudéssemos, né, tentar compreender isso. Por isso que o ato da concepção é um ato... Não, aí há textos abundantes das Escrituras, porque... Pra você ver como que a questão da vida... Eu preguei domingo lá no Beta, e falando de propósito, e falando sobre os planos de Deus, né? E sobre a questão do ser humano, da criação, etc. Primeiro, quando Deus decide fazer o homem, você lê lá Gênesis capítulo 1, né? A partir do 26 lá, mais famoso, até o 31. Façamos. E não há dúvida que ali é a Trindade reunida. Então veja bem, a Trindade, um Deus, 3 pessoas distintas, como que numa assembleia, num conselho divino, decide unanimemente criar o ser humano. Quer dizer, você acha que se a Trindade, em conselho, em concordância, decidiu criar o ser humano, não tinha um propósito de Deus? Não é sagrada a vida? Sim. Isso antes de todas as coisas. Sim. Deus decide. O plano da criação da humanidade. É um plano que passa pela Trindade. Então eu entendo que pela Bíblia que o plano já estava na mente de Deus há quantos... Não, e aí diz, o que Deus disse para Jeremias? Antes de formar, eu já te conhecia. Antes que é só lá no ventre, lá. Eu já te conhecia. Te conheci. E te conhecer lá é um hebraísmo. Sim. Não é conhecer de abstração, é concreto. Sim, ele já sabia a cor dos olhos, já sabia quantos fios de cabelo já ia ter, quantos anos viveria a vida. Presciência. Todos os processos. Sabe de tudo. Isso, conhecia tudo. Eu conheço a vida, Jeremias, desde o primeiro até o último dia. Por isso que o ato presciente de Deus é um ato de conhecer de verdade. O abstrato e o concreto. A presciência é o conhecimento concreto. Como é que a gente entende a fala? Eu entenebreci, não. Eu teci. Sim, é o texto de Eclesiastes 11. Eu teci, como você disse, eu teci você no ventre da tua mãe. Aí uma outra pergunta. Como é que podem nascer ossos no ventre da que está grávida? Tá. Aí você vê, o ato da criação em si é extraordinário. Ó. Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Aí ainda o Salmo 139, né? Tu me sondaste, me conheces. Salmo 139, 16, Davi, né? Grande Davi. O 13 diz: pois possuíste o meu interior, estabeleceste-me no ventre de minha mãe. Verso 16: e os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Presciência. Quer dizer, ainda informe, aí volta no esperma que a gente tava falando. Sim. O que é o esperma? É informe.
Não tem, O que é um óvulo? Informe. Que ele não tem forma de uma. Ele é tem um texto, se eu não me engano, no livro de Jó. Tem um texto no livro de Jó que é usada a ideia do próprio esperma, de coisa como algo, como se fosse uma coalhada, né? A ideia de uma coalhada. E Deus já sabia de tudo isso aí. Presciência. Ele já sabia qual era o espermatozoide que iria fecundar no óvulo da mãe do cidadão. Por isso que é um dos atributos. E ele sabia quantos haviam lá e ainda, se duvidar, ainda deu nome pra cada um deles ainda. Sim, porque a questão e falou assim, vou chamar aquele ali de Miqueias, ele vai entrar lá naquele buraquinho lá. Vou chamar aquele de Jetiel e ele vai fecundar. É acaso? Não. Se antes de houver coisa ele me conhecer, ele já sabia, o Miqueias, o espermatozoide, você vai entrar lá, é você vai vencer essa corrida aí e você vai chegar lá. O milésimo, eu determinei, acabou. Você é o de número 1000, tem 999 na sua frente, você é o de número 1000. Esses são os mistérios de Deus que ou você, e diante de toda essa exaltação da vida, como uma pessoa consegue abortar ainda? Dureza de coração. Eu já vi testemunhos de pessoas que passaram, que a mãe contou depois, né? Que tentou abortar, não conseguiu. Beethoven não tem história do Beethoven ou é Mozart? É um desses dois. Mas eu já ouvi histórias de pessoas que a mãe tentou abortar, se drogou, tanta coisa aconteceu. Eu falei que agora. A criança não morreu. O que eu falei pra você, quantas crianças nasceram de fruto de estupro que a mãe não abortou porque ela viu que era uma vida e que hoje são homens de bens, mulheres, mães, que amam de verdade seus filhos, apesar de ter sido fruto de um estupro. O que a gente vê a questão do aborto? É uma inversão de valores, é uma ação totalmente diabólica, onde a mulher diz que não, eu sou dono do meu corpo, já são os assuntos... Porque qual que é o propósito do diabo? Roubar, matar, destruir. E agora ele quer destruir na onde o ser humano é mais vulnerável, no ventre materno. Só pra você ver, eu passei um tempo na faculdade, acho que eu devo ter esse trabalho lá em casa, se eu não joguei fora, sobre o direito da vida, que era direito penal. Direito penal ou Constituição, um dos dois, um desses dois assuntos. E eu peguei o assunto sobre aborto, que na época, isso em 2004, 2005, o aborto por sucção, o aborto por você rompe a bolsa e coloca sal, então seca a criança, e o aborto por fugiu o nome agora, que é quando você usa uma agulha e toda vez que a criança ela recebe a primeira fisgada, a tendência da criança é correr pro coração da mãe, é como se ela gritasse, me ajuda, porque a gente não tem dimensão da dor. Da criança levar uma agulhada, você não sabe onde aquela agulha pega. Aquela agulha pode pegar no olho da criança, pode pegar no coração da criança, pode pegar no órgão genital, pode pegar no crânio, pode pegar em qualquer parte, você não sabe. A criança recebe o primeiro, ela reage. Sucção só vai sair nos pedaços. Então, o que eu faço com aquele feto? O que aquele feto é pra mim? É nada. A banalização da vida é justamente isso, é olhar pra aquilo e dizer, é nada. Até fizeram um recente, não sei se você viu, principalmente quem defende a ideia do aborto, uma mulher toda sangrando e uma criança no chão. E uma frase aqui. Significando o quê? Sou a favor do aborto, o aborto pra mim é normal, isso é uma coisa normal, a vida continua, é mais um. Então, é a questão. Então eu posso ter uma relação sexual a hora que eu quiser, sem preservativo, se eu engravidar, eu aborto. Depois eu vou lá, engravido de novo e aborto. Então, na verdade, eu quero viver uma vida de relação constante, e se eu engravidar, eu opto pelo aborto. E a grande questão do feminismo, já no segundo tópico, a cultura da morte, exatamente. Meu corpo, minhas regras, né? Sim, eu mando. A ideologia feminista, porque envolve muitas coisas, porque vocês sabem que tudo isso daí tem uma origem. A origem é o marxismo e ponto final. É o rico contra o pobre, é o homem contra a mulher, é o hétero contra o... é o homossexual contra o hétero, tudo é uma guerra. Pra ele tudo é briga de classes. E eles colocam isso, inclusive, entre homens e mulheres, entre héteros e homossexuais, e assim vai. Tudo eles tem que ter uma luta de classes ali, rico e pobre, e assim vai. E aí coloca a questão aqui. Dos direitos da mulher. Tudo é direito. A Barbie, né? O filme que tá aí rolando. E quem viu, eu não vi, mas vi algumas coisas sobre.
É uma apologia declarada feminista, evidente. E tem muitas mensagens meio ocultas. Sim, o homem fragilizado, a mulher empoderada e por aí vai. Que vai semana que vem nós vamos falar aí sobre a feminilidade, a masculinidade e depois a feminilidade. Mas por quê? Essas inversões. No passado, uma mulher teria vergonha de dizer que saiu e pegou todos. Ela teria vergonha. E o homem, né, ainda tem orgulho de dizer saiu e pegou todas. Só que mudou as coisas. Hoje a mulher tem orgulho de dizer isso. Né? Ela tem orgulho de dizer saí, fiquei com quem eu queria e por aí vai. Né? Mas por quê? Por causa dessa inversão, dessa cultura. Então, se o meu corpo, minhas regras, se eu faço o que eu quiser, se eu sou empoderado, etc. Então, ter uma criança tira o poder da mulher. Então, vamos entender o seguinte. Se é pra por isso que eles querem legalizar o aborto. Pra viver uma vida sem compromissos. Então, uma vida promíscua. Paixões infames. E prostituição. Paixões infames não é amor. Aí você vê. Então, quer viver uma vida desregrada? Quer viver uma vida sem regras? Quer viver uma vida como um automóvel numa rodovia sem placa sinalizando? Tudo bem. Mas arca com as consequências. Se um dia pegar uma DST da vida, não chore. Vamos ser sinceros. Não questione a mãe. Não questione o governo porque não tem coquetel. Não culpe Deus. Exato. Não se revolte contra a humanidade. Porque agora, se uma mulher ela é vítima do HIV, que homem que vai querer casar com ela? Com toda sinceridade, sem hipocrisia. Ou o inverso também. Exatamente. Então eu tenho que entender. Se eu vou nadar num lago infestado de jacarés, eu tenho a probabilidade de sair de lá mutilado ou morto. Então eu tenho que entender. Quero viver? Eu vou viver. Mas então eu tenho que arcar com as consequências. Hoje, não culpo ninguém. Você falou uma coisa que me fez pensar numa então coisa. Então não culpe ninguém. O texto de Romanos 1, isso que eu ia 18 a 32, isso que eu ia falar. Por 3 vezes Deus usa lá, dizendo que entregou os homens aos seus pecados. As suas paixões infames. E lá o contexto é imoralidade sexual. Que ele vai falar de homossexualismo lá. Lesbianismo também. Lesbianismo. Da mulher que deixou seu uso natural. E hoje nós entendemos isso com mais clareza. Sim. Com tantas doenças sexualmente transmissíveis. Talvez no passado não se conseguisse diagnosticar essas coisas, né, essas doenças, que já existiam, evidentemente, naquele dia. Mas hoje, né, nós temos nome delas. Deus dizendo o seguinte: vocês vão viver essa vida, só que essa vida vai te levar a consequências. Por isso que eu tô falando, ela tem as o maior juízo vai ser esse: seja feito sua vontade. Esse é o fruto do seu pecado. Você vai colher isso aí. Você não queria tanto prazer, você vai morrer pelo prazer que você correu atrás. Aí vem doença, aí vem gravidez indesejada, aí vem tudo. Inclusive crianças muitas vezes nascem doentes também, infelizmente, culpa do pecado de seus pais, no caso, por causa de uma relação sexual errada. Tem criança que já nasce com HIV. Olha que coisa terrível. A criança não tem nada a ver com a história e a criança já nasce com o bendito vírus. E aí? Já nasce sendo portadora do vírus. E aí? E aí, quem é culpado? Que culpa que ela tem? A criança não tem culpa de nada. Vai pra uma festa. Aí alguém pode perguntar aquele texto de João 9, né? Quem pecou foi esse ou seus pais para que nascesse assim? Aí vai pra uma festa, sai com 10, os 10 sem preservativos, os 10 ejaculam. Então são 10, se for colocar cada 20 milhões pro homem, tá dando aí 200 milhões de espermatozoides solto ali. Desses 10, 2 são possuidores do HIV. Aí vai lá fazer o teste, mãe. Aí a mãe despenca em chorar. Aí a filha despenca em chorar. Fala, mãe, eu perdi tudo. Perdi minha faculdade. Perdi a oportunidade agora de constituir uma família. Aí vem a mão na cabeça, o desespero. E algumas, suicídio. Por isso que João 10:10 vai falar o quê? Que ele mata, rouba o quê? Muitos sonhos que deveriam ser colocados no braço. Ou sonhos que deveriam fazer parte da minha vida. E mata, rouba e destrói. Destrói a família. Aí o pai entra em choque, a mãe tem depressão, o irmão já vai contra a irmã. Você vê, olha a ação. E a Bíblia fala o quê? Que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz era da ideia de jazigo. E onde é que eu encontro um jazigo? No cemitério. O que tem lá? Pessoas mortas. Então as pessoas que estão mortas, espiritualmente falando, elas tendem a fazer o quê? A fazer justamente aquilo que o diabo quer. Por isso que a gente ainda acredita no poder do evangelho. Que é um poder de um evangelho de resgate. É sempre pró-vida. Sim. Nunca vai ser o contrário disso. Para encerrar a sacralidade da vida. E é tudo que a gente já tem falado aqui. Né?
vida inviolável, desde o seu início, e nós como igreja, né, sempre vamos ser contra qualquer fala, ideologia, crença que coloque em risco a vida. Deus criou o homem à sua imagem. Três coisas sobre a criação de Deus sobre o ser humano. Primeiro, criar lá é bará, chamar a existência que não existe. Bereshit bará. Deus chamou a existência. Tirar do nada. Tirou do nada. Exatamente. Segundo, quando ele criou o ser humano, diferente porque isso aqui é a beleza da criação de Deus. Porque vamos ver, são 6 dias a criação, o 7º ele descansou. Então, durante 5 dias Deus criou. Céu, terra, pá, divide e tal. Coloca água aqui, tira água de lá. Planta aqui, espécie de planta e tudo, e sementes. Daqui a pouco o peixe pula no peixe, mar. Tipo de peixe. E olha que Deus, ele é criativo, porque olha quantas espécies. Detalhista. Né? E cores. Sim. Deus, ele gosta de cores, porque ele pintou o universo todo, deu cor, deu espécie, deu tudo. De modo que se 2 animais de espécies diferentes se tiver relação, eles podem até nascer alguma coisa, mas não há procriação daquele que nasceu, porque cada um foi feito para a sua espécie. Não dá continuidade. Cada um foi feito para a sua espécie. Então Deus, ele é detalhista. Mas quando ele chegou no ser humano, eu vou criar o ser humano. Bará, vou chamar a existência. Mas eu quero um padrão de referência. Eu quero uma referência de algo que eu não criei ainda. Eu quero algo, vou criar um ser, mas um ser totalmente diferente de tudo que eu criei até agora. Mas vamos. O que você acha, Trindade? Nós fazer um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você tá vendo? Olha consenso. Que coisa espetacular. Consenso na Trindade. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pode ver que ali não tá falando de anjo. Tá falando justamente dos 3. Anjo é ser criado. Dos 3. Inclusive, nós não somos semelhantes também aos anjos. Sim. Né? Nós somos inéditos. Isso que eu tô falando, a expressão façamos, não é Deus olhando pros anjos, façamos. Não, é a Trindade em consenso. É a Trindade decidindo. Então ele cria, chama de ser nada, cria a sua imagem e semelhança. E vale destacar, às vezes a gente se apega só a questão fisiológica, né? E quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente pensa, será que eu tenho a imagem de Deus no sentido físico? Deus tem um olhar igual ao meu, a gente se apega nesse sentido. Só que a ideia lá da palavra imitar, né, imitare, já brincou de mímica? Quando era criança, todo mundo já brincou de mímica quando criança. Coloca a mão no queixo, a pessoa coloca a mão no queixo. Você fala uma coisa, a pessoa repete a mesma coisa. A imitação, Deus criou a sua imagem e semelhança, é a ideia de que nós estejamos imitando ele em cada detalhe. Então a gente fala como ele fala, a gente pensa como ele pensa. Sim. A ideia é que nós manifestemos Deus em toda a nossa maneira de ser. Essa é a ideia de imitar. Sim. E por que nós vemos o antropomorfismo e o antropopatismo? O antropomorfismo é Deus tomando formas humanas e a antropopatia é sentimentos humanos em Deus. O Deus que sente, o Deus que entristece, pode ver, antropomorfismo. E os ouvidos não estão fechados, abertos, a mão que está estendida. Aí Deus ele cria a imagem dele. Sim. Né? E lembrando que naquele contexto antes da queda, não havia pecado no ser humano. A pureza estava. A pureza, porque esse é um atributo que vem do próprio Deus, a santidade, a pureza, a perfeição. Né? Não havia pecado em nós. O pecado era um pecado em potencial. Poderia vir a acontecer, mas naquele momento não havia nada em nós. Não havia uma inclinação carnal. Por quê? Deus nos fez a imagem dele. Perfeito como ele era. Aí, para não bastar, né, ele formou. Porque criar e formar são palavras diferentes. Criou, chamou a existência do nada. Criou a sua imagem e semelhança. E aí diz lá, Gênesis 2,7, que ele formou. Pegou a pó da terra lá. Uma forma. Veja bem, ele não fez isso com nenhum outro ser da criação. Todos ele disse, haja e ouve, produz e produziu. Quando chegou no ser humano, ele pegou o barro. Deu forma. Deu forma ao barro lá, fez um bonequinho lá de barro e soprou nos seus narinos o fôlego de vida. Isso mostra que nós viemos do pó, vamos sobreviver do pó e vamos voltar pro pó. Quer dizer, o dia que você ficar muito orgulhoso, Deus fala assim, lembra que você é pó, que você é barro e eu sou oleiro, você tá na minha mão e eu faço o que eu quiser. O dia que você não quiser, eu amasso você, quebra, porque barro é bom que você amassa de novo, sabe quebra ele de novo e faz ele de novo. Sabe qual que é o outro ponto? O ser humano veio do pó, vive do pó e volta pro pó. Só que a vinda de Cristo tira o homem do pó e leva o homem para Deus. E onde é que o homem veio? O homem veio de onde? Do próprio Deus. Se veio de mim, volta para mim. Quando diz, basta ler Gênesis, né? Terra produz. Mar
produz peixes. Sim. A origem é o mar. Se você tira o peixe da água, ele morre. Sim, se Você tira a árvore planta, da terra, ela morre seca. também. Onde que o homem foi gerado? Tira o Tira o homem de Deus. Não, tira Deus do homem. Então, Não, se você tirar o homem de Deus, pronto, agora tira Deus do homem. o homem acabou. Porque Deus nos fez para ele. Tudo é dele, por ele, para ele. Se nós não refletirmos a Deus, é o próprio Romanos 1. Se eu não vivo para o fim que ele determinou, e começo a adorar a criação em lugar do Criador, eu deixei de adorar Deus, comecei a adorar ídolos. E qual que é a finalidade? Comecei a adorar a mim mesmo. Sim. Qual que é a finalidade da criação? É o homem entender que ele foi feito para um único propósito. Adorar quem o criou. Sim. E nós somos o único ser da criação de Deus consciente que nós o adoramos. Sim. Porque ainda que a Bíblia deixe declarado que Tudo os céus fôlego, proclamam, né, a glória de Deus, tudo que tem fôlego louva ao Senhor, ainda assim, conscientemente, o único ser que adora a Deus conscientemente, sabendo quem Deus é o ser humano. Por isso que o Romanos 12 fala o quê? Rogo vos, pois, a Deus que apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e Deus há de cobrar isso. É por isso que quando a gente estuda sobre a glória de Deus, né? E existem várias palavras para glória na Bíblia. Não dar glória a Deus é um pecado. E não estou falando do ato de dizer glória, né? De reconhecer a glória de Deus. É um pecado, né? Porque só Ele é digno de glória. Sim. Só Ele é digno. Ele é o dono de tudo. Vamos lá. Se eu der glória a outro, eu tô pecando contra aquele que é o único digno de glória. 5 solas. Né? Só Ele deu glória. Só deu glória. Não tem como. Gente, semana que vem eu não garanto se o Xexiel vai estar aqui. Mas já foi, né? Já tirou um atraso pra vocês aí. Semana que vem nós vamos falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Né? Vamos falar sobre esse assunto que é outro caso sério. Né? Tá feia a coisa, Gideon. Tá triste o negócio. Esse assunto tá muito feia a coisa. Mas Deus vai dar graça. Né? Tem que levantar uns homens de verdade nessa geração. Tá feia a coisa. Gente, até semana que vem, se Deus assim nos permitir.